Olá, bárbaros! Eu sou o Marcos e esse é um episódio especial da Toca do Aventureiro. Hoje nós vamos falar da Torre do Elefante. E aqui nós temos retornando MP Neves, sumo sacerdote do Brandon Sanderson no Brasil. E participando pela Bravo. primeira vez, o Alexandre Bandeira, né? Do Bandeira Books. E também um homem da memória, o nosso Brainiac. Muito bem, sejam bem-vindos, Gostei. senhores. Alexandre, como é o seu debut, por favor, se apresente primeiro. Então, meus queridos, meu nome é Alexandre Bandeira, do Bandeira Books. Eu criei esse meu Instagram, né, lá para de 2016, entendeu? Falando de literatura fantástica, quadrinhos, ficção científica, tudo que a rapaziada gosta, e mostrar as minhas leituras e curtir essa literatura que é boa demais. É isso aí. Marcelo? Salve, galera. Eu sou MP Neves, ou Marcelo, né? Sou autor de fantasia sombria. Tenho vários livros aí publicados já. Tem a trilogia Ruína de Noutora. Tenho Música Roubada aqui, que está nas edições físicas. Tem um novíssimo Contrato de Luz e Espelhos, tá? Tá até no plástico aqui, de tão novo que é, entendeu? O livro. E assim, restam poucas unidades, tá? Porque ele já foi para todo mundo que apoiou o Catarse. Então, fazer o jabá rapidinho aqui. Quem quiser, vai lá no Instagram, MP Neves Autor, e manda mensagem. Muito bem, Tá muito resolvido. bem. É isso aí, pessoal. E peguem porque o Marcelo ele gosta de fantasia com elementos de terror. Então, se você gosta de uma coisa que vai te dar arrepio na espinha, Marcelo é a pessoa certa. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da Torre do Elefante, que, na minha opinião e dos nossos convidados, é onde o Howard começa a tocar mais profundamente no horror cósmico, devido à amizade de pen pal dele com o Lovecraft. Né? A Torre do Elefante também ela é muito interessante porque ela é a primeira vez que nós vemos o Conan mais jovem nos contos lançados, né? É, ele já está na civilização há algum tempo, ele está se adaptando ainda, e a gente vê ele como ele não é um rei, ele não é um general, ele é um ladrão. E é assim que a nossa aventura começa, pessoal. E a Torre do Elefante ela é muito amada, ela é muito querida e por muitos dizem que é o melhor conto do Howard. E para mim é uma das que tem uma das artes mais icônicas pelo Earl Norton, né? Da Torre do Elefante, está aqui, né, para vocês verem na capa, né, que é o Conan, né, contra uma aranha gigante, né, na sala do tesouro. Tem uma mulher seminua no fundo porque é uma história pulp, mas essa é uma história do Sempre Conan que tem. não tem uma mulher seminua em nenhum momento, né? A gente até estranha quando não tem, né? Então. Pessoal, vocês querem dizer alguma coisa antes da gente cair de cabeça no primeiro capítulo? Cara, esse é o meu favorito também, do Robert Howard. Eu conheci o Robert Howard, eu já conheci o Conan, né? Mas eu fui ler o Howard por causa do Lovecraft. Eu fui muito fã do Lovecraft por muito tempo, muito antes. E descobri, não, ele era amigo do autor do Conan. Eu, caramba, vou ler. Aí, tipo assim, não, pô, o Howard escrevia horror cósmico e tal. Aí, tem um conto do Conan que tem uma puxada de horror cósmico. E aí eu fui atrás e muito legal. É o meu favorito também. Então, assim, não sei se é o melhor, mas é o meu favorito com certeza. Alexandre. Também concordo com o Marcelo aí. É um dos meus favoritos, né? Eu até já falei contigo, né? Que o, a Torre do Elefante, né? Ela tem uma lembrança muito especial para mim, porque eu colecionava, né? No Uhum. início lá dos anos 80, a Espada Selvagem do Conan. E o impacto visual, né, da história em si, apesar de ser uma adaptação do Roy Thomas, né, da Uhum. época, ela é bem forte, né, mano? Ela é bem profunda, né? E Sim. tem esse horror cósmico. Apesar que na época não conhecia bem o Lovecraft, né? Lá para meus 12, 13 anos, mas tinha esse diferencial, né? É no qual, como você falou, nós vemos o Conan ladrão, né? Uhum. E, Uma das grandes é, facetas, para mim, uma das melhores facetas Eu dele também, sendo eu também ladrão, acho. e para Melhor né? Conan é o Conan Pra- melhor. Tem as melhores aventuras dele sendo ladrão, para mim. Então, é, e a Torre do Elefante é uma delas. e para mim é assim, não só entre as artes do Elnoren, mas das capas da Espada Selvagem do Conan, as do Elnoren já são
tipo, é muito difícil você escolher. Mas pra mim, essa é uma da top 10. Sim, afirmativo, afirmativo. Ainda mais para a época, lá para 86, se eu não me engano, que foi lançada aqui pela editora Abril, ela ficava nas bancas, né, dos jornais, e você via aquilo ali, o pessoal já botava de propósito, né, Uhum, né, e chamativo você, demais, pô, era cara. praticamente umas pinturas, cara, umas Uhum, pinturas que você tinha pra época em termos de quadrinho, né, sendo ainda sim, mais uma capa colorida com miolo preto e branco. Então, sim. é sensacional para ela. Beleza. Bom, senhores, começamos a Torre do Elefante. No primeiro capítulo, estamos em Zamora, a cidade dos ladrões. E lá, nesse ambiente sombrio e perigoso, somos apresentados ao Marreta, a taverna, a- e a ambientação do Howard, não só começando a falar sobre a cidade, né? É de perigo e depravação. O que que vocês acham, senhores, sobre a descrição? Eu acho que sextou, né? Esse é o início desse conto, é o grande sextou, assim, sextou em Zamora. Afirmativo, É afirmativo. hora que o menino chora e a mãe não vê. É ladrão na rua, é gente brigando, gente apostando, sabe? Las A Vegas? luz vermelha lá, todo mundo, sabe? E é aquela coisa assim que eu vejo que o Howard ele tinha esse desdém pelas cidades, né? Pela vida civilizatória, cidade grande e tal. E Uhum. ele via como esse negócio, assim, pô, na cidade tem lugar, tem aqueles bairros boêmios que a galera se entrega, a depravação e tal. Ele meio que faz um certo julgamento moral aí da vida na cidade e tal, na minha Sim, opinião. Mas eu ele É descreve concordo de com uma os, você. maneira assim, muito legal. os típicos inferninhos da espada e feitiçaria, né? É... Então, Muito bom, gente, muito bom. e dentro desse antro que é o Marreta, né? Nós começamos com um porco cotiano, sequestrador de mulheres, contando vantagem entre os ladrões e cortadores de garganta, né? Enquanto ele conta suas histórias, ele é abordado por uma figura sombria e melancólica, um jovem bárbaro. Surge Conan, que de forma honesta e até um pouco ingênua, né? Ele faz a pergunta: por que ninguém invade a torre do elefante? Por que ninguém rouba a joia e mata esse feiticeiro, né? O feiticeiro Yara, que é aí que começa a criar mitologia sobre Yara, né? O que vocês acharam desta parte? Porque, cara, o Howard realmente ele colocou um maluco que eu falo assim, eu tô chamando ele de porco cotiano, não está no texto, viu, gente? Ele pega um cara bem ruim, assim, né? Tipo, sequestrador de mulheres e tal. Ele tá comentando sobre o hotel próximo. Ah, porque me pagaram pra Uhum. sequestrar, sabe, uma britoniana de boa classe pra levar não sei Aí. aonde. E aí ele tá se gabando e tal. Vou ficar mais rico do que se roubasse a joia da Torre do Elefante. Aí eu falo, que torre é essa? E aí me lembra filme de heist, né? Eu não sei se naquela época já tinha história de assalto, mas Tinha. ele começa a narrar, tipo assim, as medidas de segurança da torre, tipo Uhum. assim, todo mundo sabe. Não, não, porque tem guardas na torre, mas eles não são humanos. E É, porque no outro andar tem uma tropa de soldados, e no outro andar tem armadilha, e no outro andar ninguém sabe o que tem, mas ninguém nunca voltou vivo de lá e tal. é. E ele vai construindo esse suspense sobre a torre, assim. E aí você vê que, tipo, o mago Yara, ele é tão poderoso que ele tá na cidade, que é a cidade dos ladrões, né? Ele tá nessa região de Zamora, essa região só tem canalha, só tem ladrão e ninguém consegue roubar dele. A galera já até sabe o que tem lá, porque muita gente tentou. E aí todo mundo sabe, não, tem umas coisas lá que não são humanas, tem um não sei o quê. Mas, e aí, tipo assim, você vê que o Conan tá se colocando para enfrentar um perigo extremamente alto nível, assim, né? Ele já coloca o nível lá em cima, assim, do antagonista. É Alexandre? isso aí. O que o Marcelo aí acabou de falar é bem linear, né? Porque a gente vê a própria ambientação, né, do esquema todo, né, de você tentar invadir a torre, né? Todo esse esquema todo lembra bastante os cenários que depois
né? Você vai ver em cenários de RPG, né? Do Forgotten Realms, aquela Uhum. coisa toda, né? Que você tem. É claro que é tudo muito mais fantasia, uma coisa É, bem mais colorida. sim, Já aí, pô, você vê que é algo bem mais pesado, é bem mais cru, é bem sim, mais dark, né? sim. Tem E, bem mais espada e feitiçaria mesmo, né? é, Então e você vê a influência que Howard já estava vindo com as descrições, né, dos uhum. ambientes de taberna, de planos, essas coisas todas que você vai ver mais pra frente Isso mesmo. no D&D. E nesse ambiente, na taverna, as pessoas agem com Conan em forma de deboche, porque todo mundo sabe, Isso. né? Ele é um pagão, né? Que não entende das coisas, como funcionam em Zamora. E aí, senhores, que os frequentadores do Marreta descobrem que você só tira sarro de um cimério uma vez. Então, tem a fúria de Conan, o ambiente fica muito claustrofóbico, é uma tensão muito grande, há gritos, há desespero, as meretrizes tentam fugir, os homens tentam sacar suas armas, a luz, que é apenas uma vela, é apagada, e quando alguém reacende ela, o jovem cimério desapareceu e o Kotiano está estrangulado no chão. Muito bom, muito Ele bom. fez a tática, né? Excelente. Ele estava lá em menor número, né? Estava num ambiente hostil. Ele apagou a luz e no meio da confusão só beneficia ele, né? E aí ele Uhum. Batido. consegue não só matar o Cotiano, que é um que você fica extremamente satisfeito do cara morrer, porque o Howard já coloca ele como sendo uma pessoa horrível, né? Uhum. E aí o Conan parte para essa aventura que ele acabou de descobrir, essa tal Torre do Elefante aí. Pô, acho que é uma abertura muito legal para esse conto, cara. É uma abertura muito. Ele consegue muito rápido estabelecer, tipo, o cenário, o desafio, a personalidade do Conan. Se você nunca leu o Conan e for ler pela primeira vez, você já sabe quem o Conan é por Uhum. essa apresentação. Sim. É. E aí, pessoal, começamos, né, o nosso segundo capítulo, né? Enquanto Conan percorre as ruas e vielas de Zamora, a caminho da Torre do Elefante, ele reflete sobre civilização, sobre barbárie, sobre divindade, sobre o que são os deuses, né? E também o que é muito interessante, o que é um elefante. Ele só ouviu falar, né? Então, nesse pequeno trecho, o Howard estabelece o lore da cidade, ele questiona o conceito de divindade, a visão prática de um jovem bárbaro que não conhece o mundo, pois ele só sabe que é um elefante através da descrição dos outros. E me lembrou muito aquele conto indiano, só que eles levam um grupo de cegos para conhecer o elefante, cada um toca uma parte, cada um descreve uma coisa diferente. Eu Uhum. achei a simplicidade da forma que ele colocou, mas a complexidade do que ele colocou, muito howardiana, né, gente? Eu acho muito legal. O Howard ele coloca, ele constrói a história pelos contrastes, né? Tipo assim, Uhum, ele tem esse mundo da era ivoriana que é muito pujante, com várias culturas, com vários deuses, com várias formas de governo, é tudo muito. Mas ao mesmo tempo que isso é tudo muito complexo, ele traz o Conan, que é esse cara né, taciturno, melancólico e essencialmente simples, que vem lá da Ciméria. Ele sempre descreve a Ciméria como uma terra desértica, de névoas. E aí o Conan pensando, mas esse sacerdote que tem essa torre, e ele conhece os deuses, e por isso ele é poderoso, mas pô, de onde eu venho só tem um deus que é Kron, o deus dos mortos. E ele, tipo, ele não dá nada para seus sacerdotes, ele só, sabe, ele só entrega a morte a quem merece e governa seus mundos de túmulos, tal. Tipo, aquela coisa bem sombria, bem soturna. E o Conan é um cara que tipo, ele acha tudo isso da cidade, essa riqueza, essa opulência, esses vários deuses, para ele isso tudo é um desperdício, é meio estranho. E é a coisa do Howard, né? Do bárbaro, do selvagem que é puro, do selvagem que de alguma forma, tem uma bondade inata ali, tem uma moralidade superior por ele ser um cara mais simples. Assim. uhum, É isso aí, eu também concordo. Essa parte ela é bem uma descrição filosófica pagã, né? Você tem sim, o paganismo ali como um cerne interessante para ele poder entender tudo aquilo que ele está voltando. Justamente por ele ser um bárbaro, né? Um cara simples que uhum, confia em si e na sua espada, né? Para ele, essa é o Deus dele, né? A religião dele, né? Confiar né? Nele mesmo, na força dele, né? Na espada, né? E tendo Kron, né? Como apenas um, né?
Então é bem interessante ele ter essa indagação de que, pô, você tem tantos deuses, né? E elefante, né? É, Né? então, Que é, diabos é isso? exato, Entendeu? Então é bem interessante. E- bem interessante nesse aspecto. então, Principalmente o aspecto pagão, né? é, então Conan chega na torre do elefante e temos a descrição austera, soberba, ameaçadora. E mais uma vez escutamos os boatos sobre Yara, que até mesmo o rei de Zamoras não desafia o poder dele, que o velho feiticeiro apenas sai de sua torre para fazer o mal, né? O rei se mantém bêbado para não se interferir nos assuntos do feiticeiro. Conan decide se esgueirar para dentro da torre. E a descrição eu acho incrível, porque ela realmente ela parece que é feita de marfim e joias, né? E dentro da torre, Conan conhece Taurus, da Nemédia, né? Príncipe dos ladrões. O que vocês acharam dessa parte? Cara, pra mim, assim, a Nemed, ela é sempre. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Principalmente no cerco lá da Quilônia, né? Que ele tinha um Nemédio também do lado dele, né? Então, Uhum. sempre os personagens que vêm desse lugar vêm meio que agregar É, o Conan, né? Digamos assim. eu sempre achei os aquilônios como os romanos e os nemédios como os gregos. É exatamente isso. Eu também concordo. Então, Perfeito, perfeito. e eu gosto do diálogo deles, né? Porque quando o Conan entra, ele encontra um guarda morto, estrangulado, né? E aí ele chega pro Taurus, ele fala: "Por que que você não escondeu ele nos arbustos, tal, né? Se um guarda pode dar o alarme", ele fala: Se a gente entrar na torre, né? E os guardas dão alarme, a gente consegue fugir. Se a gente esconder, eles vão ficar procurando esse guarda, né? O que que aconteceu? Aí a gente vê a experiência de Taurus contra apenas a vontade do Conan, né? É, vontade de ladrão, né? Vontade de ladrão É. mesmo. E aí nós É, conhecemos os sentinelas da quando, torre e a solução do Taurus. Cara, ele mesmo fala que para ele conseguir, né? Porque, gente, os guardas da torre são leões, né? Leões treinados, leões que não fazem barulho, não urram, né? E o Taurus usa um pó que ele conseguiu feito de Lotus. Lotus é muito mencionada nos contos do Howard, Lotus de diversas cores, que elas têm diversos poderes, né? Mas a, a- essa coisa de troca de um ladrão experiente com um jovem aspirante, né? E a solução dele, cara, é muito legal, porque é a mesma coisa para quem joga RPG, a gente tem que fazer uma side quest pra gente conseguir o que a gente precisa para matar esses leões sem fazer barulho, né? O que vocês acharam? o Taurus ele é muito legal, ele é muito carismático, né? Uhum. O Conan tem sempre essa gravidade, né? Se você tem uma história só com o Conan, tipo assim, ele vai matar o guarda, e vai esconder o corpo, e ele vai se esgueirar, e ele ia lutar contra os leões um por um, e ia subir, e ele ia, tipo, enfrentando de cabeça, assim, cabeça erguida e peito aberto, todos os desafios, e meio que seria um grande massacre, assim, não seria nem uma Uhum. história de ladrão. O Taurus, ao contrário, ele é um cara super carismático, assim, super amigável, ele logo fica amigo do Conan e tal, e aí o Howard vai estabelecendo também como esse cara, que aqui também é foda, porque a grande sacada do Conan é que ele não é o único cara incrível da sua época, né? Tem vários outros, Uhum. né, heróis e vilões e tal, Sim, e o sim. Tauro não, o príncipe dos ladrões, e esse pó tive que roubar numa caravana, nos pântanos, sabe? Onde os sacerdotes amarelos, não sei o quê, e ele vai fazendo vai expondo o trabalho que o Taurus teve para roubar o pó que ele trazia para se safar ali dos leões, sabe? Que aí ele já consegue construir tanto como o Taurus é um competente, Uhum. quanto a torre é perigosa e precisa que você tenha uma série de ferramentas mágicas para você poder atravessar todos os seus perigos. Sim. Então, assim, ele consegue muito rapidamente estabelecer toda essa grandiosidade dos personagens e tal, e da situação. É muito legal ver o Howard trabalhando, fazendo o que ele faz de melhor, sabe? O cara é muito gênio. Alex?
Eu também eu vejo toda essa complexidade, né, que tem da dualidade do Taurus e o Conan, né, tendo a experiência e o vigor, né, você tem a, digamos, a estratégia, né, a estratégia em si, né, Uhum. é como se fosse a base do RPG quando É a você experiência do tem essa. cara, né? Exatamente. Então, e o Howard consegue descrever isso maravilhosamente em seus Uhum. detalhes, inclusive na versão do Roy Thomas. O Roy Thomas, inclusive, peca em algumas coisas que quando ele vai escrever isso para os quadrinhos, não tem esse detalhe que você tem um visual, né, Aham, do sim. quadrinho. Quando você vai ler, porra, caramba, é muito Muito. mais interessante, É, muito mais. Não que e- o Roy Thomas não saiba, entendeu? uhum. Mas é uma outra mídia, né, É digamos uma outra assim, forma né? de mídia. Né? Eu lembro uma vez que o Stan Lee foi conversar com o Roy Thomas. Eu vi essa reportagem que ele fala. Cadê os balões de fala? Ele falou, não tem balões de fala, só tem os pensamentos e os É, instintos do Conan. E o Stanley do ficou Conan, chocado, exatamente. que ele falou, Sim, sim, nossa, ele quase sim. não fala, né? E era, Às vezes era o pessoal descritivo. fala que às vezes poderia ser um desleixo do Roy, mas eu acho que não, eu acho que Não. é o respeito que ele tem pela escrita do Uhum, cara, entendeu? Do sim, Howard. Uhum. Ele não ia Sim. jogar isso de maneira muito leviana dentro de um quadrinho, entendeu? sim. Então, Não, e é muito isso, assim, se o Conan tá sozinho, ele não vai dialogar, ele não tem é, porquê. É, Ele tá isso ali mesmo. Porque na não é do torre, personagem, porra. É, uhum, e isso pra ele é aí, matar o mover o tempo inteiro, assim, sabe? Ele isso tá. aí. Voltando um pouco, tipo assim, para o Taurus, ter o alarme é importante, porque se ele falha, ele foge pra tentar outra vez. O Conan não. Para o Conan, se ele falha, é pra ele morrer mesmo, assim. Se você falhou, você não É, você tá vivo. aham. é mesmo. Então, e aí nós temos, como é uma história do E, Howard, né? O pó de Lotus fez efeito, mas é claro que sobra um leão. E, gente, a descrição do leão e a forma inesperada como o Conan acaba matando ele, porque foi o instinto dele que alertou sobre o leão. O leão não fez nenhum barulho, e até o Taurus questiona isso, né? É que é um leão diferente, né? É um leão Né? diferente, né? Tem toda essa, A mais uma própria vez, a torre já traz isso mitologia aí, do né? Yara, né? E Isso. a parte que descreve o leão é muito rápida, mas, cara, te dá uma acelerada no coração, né? Os olhos, que o Conan contou quantos leões haviam escondidos pelo número de olhos brilhando contra eles, né? Você tem a atenção e o suspense, né, dessa ação aí. Sim, sim. E aí o próprio Conan fica impressionado porque foi um golpe de sorte, né? Mesmo ele ser habilidoso, foi um golpe de sorte, né? E uma coisa que eu achei muito legal, gente, que eu quero mencionar aqui, é o detalhe que o Taurus pega uma corda. O Conan nota que tipo, tem um gancho, mas a corda é muito fina, com alguns nós nela. Né? Ele fala que essa corda é feita do cabelo de mulheres mortas, mergulhado em líquido de fruta upa. Né? E aí eles escalam a torre com essa corda. Então eu falei, pô, esse detalhe, né? Feito com cabelo de mulheres, deixar são esses pequenos detalhes que faz você falar, nossa, essa fruta não existe, mas a gente fica pensando, né, esse tipo de coisa, né? É um detalhe que eu achei fantástico. O que vocês acharam? mas essa é a parada da espada e feitiçaria, né? É a feitiçaria, não é magia. Não é magia, não é uma Sim. corda mágica, É, sabe? Tipo, o Senhor dos Anéis, a corda dos elfos que prende o Gollum e é fria na é. pele, não sei o que, não. É feitiçaria, é feito de cabelo de mulher morta, tratado com a fruta de não sei aonde, que você tem que pegar no pântano de não sei o que pra você Numa chegar lá, lua é um tal, monte numa de terra desgraça, diferente, né? é tudo horrível. Exatamente. Então, assim, a Sim. magia, tanto os feiticeiros são malignos sempre, porque para você ter esse poder na espada e feitiçaria, você tem que fazer coisas ruins, assim, é um poder que cobra um preço alto, né? Então, essa coisa sombria. No RPG, a gente comentou aqui, essa torre poderia ser uma dungeon de RPG, né? E no Forgotten Realms, uma dungeon é Isso aí. terça-feira.
tem leão, tem aranha que vai e mata, não. Isso aqui é espada de feitiçaria. O leão, ele é, tipo assim, uma criatura encantada, ele não faz barulhos, você nem entende como é. Tipo assim, os leões são mantidos debaixo da terra de manhã para subir de noite, porque ninguém sabe o que é que tem, só solta de noite. E aí, Uhum. também ninguém sabe como é que a parede da torre é tão lisa, até a própria torre ela é feita É, com a feitiçaria, né? E aí, para Sim. você livrar, tem que usar o pó de lótus, que mata, que você tem que roubar do sacerdote não sei aonde, tem que ter uma corda que te aguente, que faça, sabe? Esses materiais fantásticos, eles não são É, fantásticos no sentido de se maravilhar, eles são é, fantásticos para você, tipo assim, caramba, que maluquice é essa? Corda com cabelo de gente morta, tá ligado? uma coisa que eu isso aí. lembrei é que o Howard, quando ele coloca o Taurus, né? O Taurus não é o ladrão que a gente espera, um cara magro, fininho. Não, Não, fala, ele é grande, ele é gordo, ele tem uma barriguinha, mas ele é sim. rápido e ágil, né? Por isso que eu acho que ele precisa de uma corda dessa. O Exatamente. próprio Alexandre. Conan fica, né, falando, esse cara é muito grande e tal, ele é gordo, responsudo e tal, mas ele consegue subir, ele consegue correr e tal. Ele É, fica impressionado, né, com o Tauro ser, não sei Uhum. como a gente espera que um ladrão seja. isso aí. Então, Não, inclusive nos quadrinhos, quando você vai ver essa cena, né? Você vê dois caras parrudão subindo nessa corda, né? uhum. E justamente nessa descrição que você tem, né? Da corda trançada com os cabelos e tal, você vê, realmente é uma parada bem bruxaria mesmo essa porra, pra aguentar dois cabra brabão, né? Exatamente. Pesadão. E é isso que o Marcelo falou, é a diferença da espada e feitiçaria para Uhum. artefatos de fantasia, fantasia medieval, essa fantasia, Uhum. né, de brilho, de artefatos mágicos. É legal, mas eu acho muito mais dark essas coisas de feiticeiro, né, Uhum. de magia dark. Pô, eu que já li muita coisa de ocultismo, assim, tirando fora o ocultismo de magia negra, essas Uhum. coisas, tem diferença, tem diferença. É claro que você tem a influência de certas coisas da literatura fantástica, mas no ocultismo mesmo que você tem, de livros cabalísticos, arcanos, essas coisas, Uhum. muito mais pesado, cara. É muito mais. Cara, é muito É mais. uma Vou- descrição de um artefato. É é. como você. Como falou, né? Pô, dica, pô, você poderia. Eu já vi descrições de tipo, cara, peles de crianças arrancadas à meia-noite É, sobre a lua, e que aquela pele, se você botar numa armadura, ela não vai te penetrar ou vai te proteger de espíritos malignos que atormentam seus sonhos, sabe? Umas sei. coisas bem pesadas, né? Tipo, Sim. não entraria Vo- é, em nenhuma Você. história de elfos, entendeu? Essas coisas assim, É. né? Você lembra, É muito. Alexandre, que eu acho que já faz uns 20 anos, né? Que uma época a Wizard foi lançar um livro de D&D dos rituais, né? Mas já tinham 30 avisos, era só para maior de 18 que descrevia os rituais, Marcelo, Tem. que o pessoal queria, É, tem né? inclusive tem um livro do Marcelo Del Débio, o Arcano, um RPG Arcano. Uhum, Tem muita coisa ali, cara, que ele mesmo, no início do livro, ele fala, ó, cara, pessoal, tirei de livros assim, assado, por favor, uhum. não façam. Não Ele fala, fala assim, então. jogam. Ó, É, joga, mas, pô, cara, não façam uhum. e nem vão atrás pra saber, cara. Exato, Procura, exato. É melhor não não, é queira melhor saber de não. onde é que É, saiu isso aí, cara. Vai lá, joga, se diverte, é legal, é dark, mas é legal. E, pô, cai dentro, entendeu? Não vai atrás disso aí, não, é. que é Então, brabo. gente, então os nossos ladrões intrépidos escalam a torre e chegam ao seu topo. E lá nós vemos a riqueza e a opulência da Torre do Elefante. Conan contempla a diferença entre a torre e o resto de Zamora, né? E aí nós temos a morte misteriosa de Taurus, que após investigar uma porta dourada, pedindo para o Conan vigiar, de repente ele retorna, né, com a boca espumando, se contorcendo e cai morto, né? E é claro que Conan vai avançar, ele entra pela sala, né? É,
E nessa sala, mais uma vez, a descrição da sala, gente. As descrições do Howard são incríveis, né? Uhum. E lá o Conan encontra uma aranha gigante, né? E o legal dessa aranha é que, tipo assim, ele já fala o olhar de inteligência, de malignidade. Ela ataca o Conan machuca ela, ela tenta ficar longe e tacando teias com a grossura de um acorde. O Conan fala: Puta, se isso aqui me pegar, eu tô morto, nem o meu braço forte vai conseguir cortar. E cara, mais uma vez é uma cena intensa, porque a gente sabe que é um personagem do Howard, a gente sabe que ele é o protagonista, mas a gente sente que ele pode não sobreviver. O que vocês acharam? Cara, é muito bom. Tanto que ele já estabelece, né? Infelizmente o Taurus morre nessa aí, porque já fico com dó, tipo, o cara aparece nesse conto e ele já morre nesse conto, tipo assim, é um cara super interessante, é o príncipe dos É. ladrões, ele tem, pô, o cara teve que roubou o pó de lótus, a corda de não sei o que, você já fica, pô, o que mais esse cara sabe, o que mais esse cara tem de legal e tal, e aí, tipo, do nada ele vem morto, quando vai investigar, vê que tem, né, os furos no pescoço, ele vê assim, pô, será que foi um dardo? Não, se fosse um dardo, teria ficado na pele, deve ter sido É. uma outra coisa, tal, e você vê essa aranha, fora da aranha do tamanho de um porco, de um javali, sei lá. Isso. E aí É. você já vê que também não é uma criatura né, mortal normal. Ela foi de alguma forma conjurada, ela tem inteligência, ela é Aí. sei lá, um demônio em forma de aranha, alguma coisa assim, sabe? Você já vai imaginar. Pô, é muito pior que o leão, né? Tipo, o leão é bobagem. Como é frente a qualquer leão, tá ligado? Não, se você É, bota o já fome uma no leão, aranha. não é um É. problema. Mas a aranha, aí já vem, né? Venenosa, o veneno pinga na pele dele, ele sente a pele queimar, então, assim, um negócio que já coloca também o nível do desafio lá em cima, assim, sabe? Bem. O Howard sabe fazer a escalada Cara, do conflito. dá muita agonia essa Tá. parte, né? É, o próprio Howard deita e rola aí nessa descrição aí. É incrível. Ele deita e rola, Incrível. né? Deita e Então, rola isso e a aí. melhor parte, pra quem, né, que joga RPG, a gente sabe que teve o Conan deu um acerto crítico ali. Ele fez um bagulho no desespero e ó, matou a aranha, né, gente? E aí deu toda essa tensão. E eu ri no final, pelo o jeito que ele matou a aranha. Não que foi engraçado. Não que ele fez uma piada, mas pra mim foi engraçado. Não sei o que vocês sentiram da forma que ele matou ela. Eu achei legal, cara. Eu achei legal, achei interessante. Eu achei bem. É bem típico do Conan, cara. Não sei. Eu gostei, eu gostei. Não, não achei nada tão absurdo, não. É tipo, acho que é tipo da Ele tem história. isso, né? É, Lembrando do primeiro conto, né? é Tem típico na espada dele, das ele vai leituras pulp, né? Não progredindo. sei, eu vejo dessa forma. Ele pega a coisa maior e mais pesada lá no primeiro conto, é tipo assim, pega o machado da parede, tipo, bora, minha espada quebrou, pega o machado da parede, arranca e vamos. É, Ele por aí. pegou o baú, sabe? Tipo assim, aí ele tem força 24, sei lá quanto ele tem de força, não sei ver. Ele pega o baú e arremessa, pô, em cima da aranha. Tipo, é o que ele É, podia fazer. Se desse errado, realmente não tinha mais o que fazer. Exatamente. E aí terminamos o nosso segundo capítulo, pessoal. E nós chegamos no terceiro e favorito do Marcelo, claro, né? Então, Sim, sim. Conan chega até uma porta feita de marfim. Ele adentra essa sala, a sala do ídolo, onde uma imagem estranha repousa sobre um trono de jade, né? Quando Conan se aproxima, ele percebe que o ídolo, na verdade, não é um ídolo, é uma criatura. E lá ele conhece Yaga Kosha. Ganeshinha. Isso. E a sua tragédia. E, gente, quando Yaga Kosha narra a história dele, é terror cósmico, é Lovecraftiano. Nós Já é outro viemos livro, já é de um outro livro, cara. local Já na poderia já porta criar da uma outra história aí. galáxia onde perdemos e a gente tem a sensação que aquilo pode existir. Nós viemos para esse mundo, nossas asas murcharam e nós vimos as civilizações subirem e descerem sem interferirmos. Cara, esse é um texto muito bom, né? Você tem aquela sensação, aí a gente conhece ainda um pouco da evolução porque ele fala, eu vi os Pictos, os Atlantes, as cidades, um apocalipse atrás do outro e meu povo nunca interferiu, né?
É uma outra história, É já uma é, outra é história. um outro, é praticamente, é quase um outro livro, cara, que você poderia desenvolver aquilo ali em uma trilogia, É, contando a história do povo do e cara, eu lendo entendeu? aquilo Os ali, eu falei, heróis nossa, essa porra, é a você parte poderia fazer um favorita monte do de coisa. Marcelo. Não, realmente muito boa, muito boa. É muito foda. Tipo assim, eu preciso falar muitas coisas sobre essa parte, porque tem muito detalhe aí. E assim, uma das primeiras coisas é legal que é o Conan paralisado de medo, assim, quando ele nota que aquilo não é uma estátua bizarra, que é uma criatura, né? Ele usa a palavra probóscide, né? Eu adoro essa palavra, né? Que é a tromba do elefante, que são o nariz, assim. Porque na minha cabeça, tá? O Yakosha, ele não é um elefante mesmo, assim. Ele parece um elefante. Do mesmo jeito que o Cthulhu não é um polvo, ele parece, porque assim, é uma coisa cósmica, bizarra, que a gente não consegue nem compreender, mas a coisa mais se aproxima é um elefante, sabe? Uhum. Tipo uma coisa com uma tromba, com, sabe, com presas, com uma cabeça grande e tal. E aí ele fica paralisado, e aí tem uma hora que ele fala, que tipo assim, homens civilizados olhariam para isso e se refugiariam no conforto de que eles estão malucos, que eles estão insanos, né? Que eles estão perdendo a sanidade. Uhum. Mas Conan confiava nos próprios olhos, e ele sabia que aquilo era real. E a realidade era aquilo ali, fez com que ele perdesse todas as capacidades, além de ficar olhando, porque ele fica É, com medo, né? e tem um momento, né, que em toda a descrição desse ser, né, extraplanar, que ele conta as atrocidades que o feiticeiro fez com ele, né, tudo que ele sofreu para revelar os seus segredos, e Conan sente a vergonha da raça dele, algo que ele mesmo não entende direito, né? E nesse momento, o Cimério se torna um agente do destino, pois essa criatura tem um último segredo. Ele incumbe a Conan uma tarefa macabra. Ele mostra onde está a joia, o coração do elefante. E para que a sua vingança seja concreta, o Conan tem que arrancar o coração alienígena dessa criatura e colocar sobre a pedra e levá-la até o feiticeiro com um recado. Gente, essa parte me deu uma agonia porque eu sei que era um ser em sofrimento. É, e a gente sente que o Conan não quer fazer isso. Ele mesmo se sente desconfortável pegando um coração que não é exatamente um coração, né? Uhum. É verdade, verdade. Essa parte foi Eu quando eu foi li, um pouco cara, deprimente para isso. mim. Sim, sim. É uma das coisas que eu estava, inclusive, falando com você, Marcos, sobre Uhum, quando eu li a primeira vez, aos 13 anos, e vendo a cena, né, no quadrinho, o Conan enfiando a espada, assim, cara, é uma dor, assim. Você vê, uhum. assim, todo o significado daquilo ali, né? Como um ato de misericórdia, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo seria uma vingança, né, também, né? E posteriormente, né, daria frutos. Mas a reação inicial é essa, né, de um compadecimento àquela criatura, Sim. né, do tipo O medo milenar, dele vira pena, né? né? Uhum. Exatamente, é algo milenar, né, único, né? É a única criatura que está ali e o Conan tem que eliminar aquela criatura para poder seguir em frente, Uhum. né? Então é chocante, é forte e é bem legal também. E Eu vejo isso como uma diferença filosófica muito grande entre o Lovecraft e o Howard. Assim. Eles têm uma diferença de pensamento muito grande. Sim. Porque né, o horror mofadinha, cósmico como você fala, né? o Lovecraft tá um polado e o Howard é aquele cara mais bruto, mas é isso. O É, Lovecraft, então, o horror cósmico do Lovecraft é o seguinte: o universo, o mundo fora da cultura humana, ele é imenso, ele é indiferente, ele é frio. Tudo que é nosso, tudo que é humano, é nada, tipo, perto dessa realidade maior, e tudo nosso vai acabar, são, vai virar pó são e vai, sabe, regras vai se diferentes, desfazer. né? É, regras São regras diferentes. diferentes, Regras né? Isso diferentes. é Mas legal. para o Howard, esse universo maior, esse mundo, para ele, tipo, é um mundo natural, né? É o estado natural do É, mundo e é a humanidade que deturpa o estado natural. Tanto que o Uhum. Yakosha sim. ele não é um deus, não é um Cthulhu malvadão, né? Ele é uma criatura benigna que veio para o mundo e aí ficou meio presa, nunca interferiu e tal. Ele poderia ter feito, ele tem muito poder e tal, e ele virou vítima, né? Da ganância do Yara, e aí faz o Conan sentir vergonha de ser humano, porque pô, a humanidade é gananciosa e quer pôr as mãos em tudo e deturpar tudo. Então, assim, o Howard, o horror cósmico dele é menos o horror cósmico, é mais um horror
diante da capacidade do ser humano de ser tão mal a ponto de pegar uma coisa bela e única, tipo o Yakosha, o elefante, e deturpar, usar para ter riqueza, para ter poder, para se destacar, sabe? É o É horror do, muito legal é o horror do enxergar ser isso. humano, né? O É o erro de horror ser do ser humano. O humano, horror isso para O ele, horror do mesmo. ser humano. o horror É para o, ele é o é ser o, humano. é o tipo a antítese do The Walking Dead, né? Né? Uhum. Sim, Os culpados não são os zumbis, são os humanos que estão deturpando, né? Aham. Os sobreviventes humanos que estão se tornando tão ruins, tão maléficos quanto os horrível. zumbis, né? É isso Muito aí. bem. Então, pessoal, e aí finalmente somos apresentados a Yara, o feiticeiro, o nosso vilão, e ao ver Conan, mesmo ele tendo consumido Lotus em seus sonhos, vivendo naquela opulência, em sua arrogância, né? Ele quer destruir Conan. Ele é mais alto que o Bárbaro, mas aí o Bárbaro dá o presente de Akosha. E acontece a danação de Yara. E eu fiquei satisfeito em vocês. Muito foda, muito foda. Aquilo ali é Muito foda. épico do É um caralho. feitiço, né? Tipo assim, aquilo é um feitiço que o Conan tá É o fazendo feitiço, ali, isso toda a aí. situação do Yakosha, é aquele poder se volta todo contra. E a forma que ele não pode escapar, que ele tenta fugir, ele é atraído cada vez mais, para cada vez É, mais, para cada vez mais, para dentro da joia. E lá ele vai ficar preso, acho que num momento eterno do tempo, né? Que o Uhum. Akosha, ele tá no auge do seu poder e o Yara não tem nada. muito bom. Cara, é a metáfora da ganância, né? Tipo assim, ó, tudo que você queria era ter essa joia, né? Então tá, fica aí, você vai ficar agora preso Isso aí. dentro da joia. Tipo, essa coisa que te consumiu vai te aprisionar. Essa ganância, essa opulência, essa riqueza, você vai viver preso para sempre aí. Essa vai ser sua tortura, sabe? E você é pequeno, você acha que você é grande, na verdade você é minúsculo, Uhum. sabe? Isso É aí. tipo uma metáfora assim, muito bem construída, muito sutil. É foda, porque, tipo, porque é revista Pulp, não sei o quê. Cara, ele tem uma riqueza de detalhe, assim, de sutileza na narrativa que não tem autor atual hoje que possa dizer que faz melhor, tá ligado? Uhum. Isso aí. Alexandre, o que você achou da danação do Yara? Cara, é sensacional, até porque essa antítese, né, que o Marcelo falou, ela tem essa dualidade, né? O grande se torna pequeno, né? Uhum. A ganância se torna a sua ruína, né? A ambição, tudo, e a forma de como é feito, pô, é incrível, cara, é muito Então, bom. E o e, Howard também, bem que rola é, nessa discussão toda e aí. aí, gente, nós temos aquele Cara, momento mais fantasia, mais espada e feitiçaria de todos, né? O feiticeiro está morto, a fonte de poder se foi e a torre desaba sobre si mesma. Mas a criatura prometeu a Conan que ele poderia escapar, que ele teria tempo. é aquilo. E foi o que ele fez. Todos os outros na torre estavam mortos, não haviam guardas. E Conan, mais uma vez, parte para sua próxima aventura. Não acreditando em tudo que ele viu, mesmo vivendo essa aventura. E depois de ter visto tanta riqueza, tanta opulência, ele não saiu nem com uma moeda no bolso, gente. É bem final de filme de cowboy, né? Que você pega o É. cavalo e vai pelo Aham. crepúsculo no final do É meio que o filme. final do Yojimbo, né? Ele chegou sem nada e saiu Vambora. sem nada, tá ligado? Mas Isso aí. ele tem a superioridade moral, entendeu? De ter salvo a criatura, de ter se vingado, de ter mostrado que toda aquela opulência não era nada. Tipo assim, até o Taurus, que é um ladrão, né? Tipo assim, ele Uhum. também não. Ele é muito legal, mas pô, ele é um ladrão, ele tava ali pra roubar, ele é um cara que vive do roubo e tal. E ele também não sobrevive. É uma coisa moralizante do Howard. Ele tem esse negócio, sabe? O cara ganhou Tipo assim, experiência, meu queridão. No RPG é Conan não dá, experiência. Ali foi muita XP. Ali foi muita XP. É, Foi, XP pra total. caralho. O Conan quer o desafio, ele quer se superar. Tanto que quando ele vira rei, a gente já viu na primeira Uhum. história né? Quando ele vira rei, ele fica entediado pra cacete, ele odeia ser rei. Ele quer conquistar, tipo, novas experiências, ele não quer ter nada, ele não liga pra isso. Uhum. Aí. Então, gente, é assim que termina a Torre do Elefante. A primeira vez que nós vimos Conan como um ladrão, né? Não será a última vez.
né? E o interessante, pessoal, é que no próximo conto, ah, o Colosso Negro, existe uma menção ao Marreta, existe uma menção ao Conan sendo um ladrão, né? E são histórias muito diferentes. E vocês podem encontrá-las nas edições do Pipoca e Nanquim. A capa pode estar diferente. Maneiro. Ou se vocês conseguirem as da Conrad, gente, vale a pena, viu? Que tem algumas coisas a Essa aí eu tenho. mais. Eu tenho essa É, edição aí. exatamente. E originalmente, né, essa história ela foi publicada na Weird Tales em 1933 e a capa, né, era o poder do era uma história sobre lobisomens, né? Mais uma vez uma revista pulp Werewolf, com uma é isso mulher aí. seminua aqui, completamente, ela não tá seminua, ela tá completamente nua na capa, né? Então, e é assim que nós conhecemos, né, pessoal, Zamora, a cidade dos ladrões. E o jovem Conan, Afirmativo. antes dos seus 25 anos, né, já participando de uma aventura como essa. E o nosso próximo papo vai ser sobre Chutal do Crepúsculo, uma aventura muito interessante que às vezes questiona a realidade e nós temos uma criatura novamente Lovecraftiana, literalmente. Ela é uma criatura que aparece no livro do Lovecraft, o Howard jogou num canto ali de Uhum. chutar o do Crepúsculo, né? Acho que no permear de todas as histórias do Conan sempre tem uma criatura Lovecraftiana, Sim, cara. sim. Sempre É, tem. eu não sei se o Marcelo lembra, né? A Marcela não pôde estar aqui hoje porque hoje é aniversário dela, fez aniversário, Marcelo. É, ela leu Howard pela primeira vez, Alexandre, para participar com a gente, se apaixonou e Pô, legal, é, legal. e Isso é ela muito legal. foi, e ela leu a Cidadela Escarlate, ela leu a Fênix na Espada, mas para participar ela leu também a Cidadela Escarlate e ela adorou aquele monstro Maneiro. sapo que gritava com voz de mulher, né? Foi Aham. muito Muito legal ver legal. esse momento de você gostando de uma criatura assim, e é uma criatura, e aquela ali foi que o Matheus estava presente, ele falou, né, que ela inspirou aquele monstro do D&D daquelas mãos de boca, né? Ah, sim. Uhum. Então, Cara, eu fico muito feliz hoje em dia ver a galera que não conhece, ó, conhecendo agora, cara, aham. assim. Ou assim, já um tempo de experiência em literatura e tal, e às vezes não leu o Conan, ou não leu o Robert Howard por preconceito, ou por uma visão um pouco mais misógina, alguma coisa assim Sim, nesse sentido, e vê que tem qualidade, cara. Leu e olhou, cara, isso é bom pra caramba. E, pô, eu acho isso sim. muito. Pô, fico feliz pra caramba. Muito, Marcelo? muito. Ah, mas é isso aí que o Alexandre falou, cara. O Robert Howard, ele é um mestre, tá ligado? Quem gosta de fantasia tem que ler. Não precisa, quero ler tudo. Não, Tem que ler leia mesmo. os É. primeiros contos, leia, sabe, o Torre do Elefante. Escolhe um conto e lê, vai conhecer, porque ele é excepcional, merece ser conhecido, merece ser estudado até hoje. Não é à toa. Dos escritores pulp, ele foi o que mais ganhou dinheiro na época dele e ele não era à toa, tipo assim, ele era o melhor. Uhum. Na Cara, e verdade, essa é a época boa, cara. E a ele foi época uma boa, por... anomalia, né? Porque ele ganhou muito dinheiro com isso e era muito estranho ele fazer isso naquela época, né? Não, e assim, antigamente, no início da década de 80, cara, a gente só tinha os quadrinhos. Só. Não tinha muita coisa. Então, É. porra, a época boa é agora, cara, porque tem a Pipoca Nanquim, tem outros editores lançando muita coisa boa. E, Uhum. pô, e você lendo esse material hoje, porra, é prescindível, cara, pra quem É. quer Eu, conhecer isso, eu, cara. eu e o Marcelo, a gente ainda tem. Porque não tem só quadrinho, A gente isso tem aí é muito a bom. esperança que a gente vai ver, né? Uma compilação, acho que são 3 ou 4 histórias do Cormac, né? Porra. Que é aquele guerreiro da. É o Ainda, Conan cara, nas Cruzadas. eu ainda sonho, eu espero que ainda esteja vivo até lá, que alguém faça uma versão cinematográfica do Bran, cara, do Bran McMorran. Gente, cara, eu Cara, acho que eu se acho eles pegassem o pessoal que fez fodástico, cara. aquela série Britânia, né? Sim. Daria pra fazer muito bem o Bran McMorn, uma forma de contos, mas, gente, todo mundo sabe que episódio a gente ia querer assistir, o que aparece o Rei Cool, né? Pode crer. Então, porque assim, gente, o Robert Howard não é apenas Conan, ele é Solomon Não, Kane, não. Bran McMorn,
Reiku, que o Reiku foi o primeiro. Nós temos as aventuras do Cormac. Nós temos a aventura original da Red Sonja, que é a Sombra do Abutre. Sim. Melhor história do Howard. Nós temos a história do Concordo, personagem que concordo. também chama Almaric, né? Mas é uma história mais de. Ela é mais. Ela é um pouco mais cósmica, né? Que é de um ser mais Sim. poderoso. Aquela ali, aquele ele tava bem horror cósmico, contestação divina. Aquele foi foi mais viagem, eu acho que eu li do Howard, né? Sem falar que nós temos contos de faroeste, contos de box, né? Tem. Eles são muito curtos. Tem histórias do Cormac que estão inacabadas. Bom, tem histórias do Conan que estão inacabadas, né, gente? Porque ele escrevia uma coisa e passava para a próxima. E foi aí que a gente teve esse leque de coisas maravilhosas, né? Mas o Sombra do Abutre, ele é muito bom, cara. Ele é muito. Cara, é uma coisa que você não espera, né? Principalmente vindo do Howard. Uma histórica foda. Muito foda. Bom, galera, mas é isso, né? Vocês têm algumas considerações finais e a gente não pode ter o Alexandre aqui na Toca do Aventureiro pela primeira vez. Eu acabei de lembrar isso, porque a gente conversa tanto que eu esqueci que é a primeira vez, sem ele mostrar esses tesouros que ele tem aí, né, Marcelo? Caramba, é muita coisa. Cara, ele tem livro do Forgotten Realms que eu só tenho em audiobook, cara. Eu não sei como ele conseguiu. Eu conheço uma rapaziada aqui das antigas aqui que. Ele conhece um cara que conhece um cara que não faz perguntas. É mais ou menos isso, né? Tem o meu mercado black aqui de livros aqui. Tem algumas coisinhas pulp. Cara, é porque vocês têm que ver lá na casa do meu pai, cara. Meu pai tem umas paradas assim, antigas. Ô, Alexandre. Eu comecei com ele, né? Meu pai era fã de. Pô, meu pai é fã de Eric, cara. Eu conheci Michael Moorcock por ele, cara. Meu pai falou, ó, lê isso aqui, cara. Lê isso aqui. Ele me falou, lê isso aqui. Eu tô doido pra quando lançarem aqui no Brasil a versão do Eric, pra gente discutir aqui, porque eu quero ver. Porque eu sei que, gente, a parte da invocação do demônio é uma das melhores um dos melhores textos que eu já li, né? E a melhor parte... todo mundo fala de espada e feitiçaria do Robert Howard. Ele é claro, Robert Howard é imprescindível dentro disso aí. Mas depois disso, meu querido, é Michael Moorcock, mano. Pô, Michael Moorcock traz umas paradas assim, cara. Porque ele foi pro lado completamente oposto. O Conan queria aventura, queria riqueza, queria glória. O Eric queria ter uma vida ruína, pacata e ele foi tomando uma decisão atrás da outra, cara. Apesar que dá uma raiva em algumas ações dele, mas porra, mas é muito bom, cara, muito bom. Ô, Alexandre, já que você tá aí, qual que é o seu maior xodó aí? Que se a casa pegar fogo, você deixa a família dentro da casa e pega o livro primeiro. Rapaz! É difícil, hein? É difícil. Mas eu tenho algumas coisas antigas aqui, cara. Eu tenho o Stormbridge, do meu pai. Porra, o original. Em paperback. Eu tenho o do Brandon Sanderson, o Caminho dos Reis também, né? Porra! Que eu não deixaria no fogo. Entendeu? Eu tenho um autografado do Brandon aqui. A primeira coisa aí, ó, tá vendo? Então, essas coisas assim que eu tenho, cara. Tenho bastante coisinhas assim. Aos poucos eu vou mostrando. Eu queria muito pegar a versão romantizada do Espada e Feiticeiro, cara, mas é muito cara pra comprar nos Estados Unidos e mandar pra cá, né? Porque o filme em si, ele é um filme de espada e feitiçaria que merece mais carinho, mas a história, eu acho que quando eu tô assistindo o filme e eu imagino ela num livro, ela funcionaria muito melhor no livro. Entendi. Sim, eu acho que do Espada e Feiticeiro, não sei se o Marcelo assistiu esse filme. A Espada e Feiticeiro, pô, não sei se eu assisti não. É aquela espada que o herói tem uma espada com 3 lâminas que dispara 2. Pô, não vi ele. Você precisa ver esse filme, cara. A espada era tão pesada que o protagonista só conseguia usar por uns 30 segundos, tá ligado?
Meu Deus. Então, e, Cara, é a fase boa do cinema e aquele, épico, não, cara, e de aquele, se não fantasia. fosse Porra, aquele dos anos filme, 80. o Conan não teria feito sucesso. Aquele filme fez muito, muito dinheiro. E ele que começou o Up do Espada de Feitiçaria antes do Conan, sabe? E pouca gente sabe Mas, disso. Você precisa É, assistir. eu acho assim, vou aturar. essa época tinha muita coisa, assim, o público queria, né, ver. Eu tava vendo um documentário falando sobre essa época do cinema de 70, né, 70 Uhum. para 80, que deu esse boom, né, de fantasia, e depois vem com a Space Opera, né, que é o Star Wars, né, Aham. Flash Gordon, essas coisas assim. Então o pessoal estava necessitando de mais filmes nesse sentido. Então é, é E bem vamos, interessante. vamos esperar o que está por vir aí, né, pessoal? Porque a gente tem muitas pérolas dos anos 60 e 70 perdidas por aí que vale a pena dar uma olhada. E temos produções de milhões de dólares que não valem nada. Então, Ah, cara, isso é É, normal, viu? então, Aí mas vamos esperar, né? Porque a gente já tem uns 15 anos que o pessoal tenta fechar um contrato com o Sanderson, né, pro Marcelo ficar feliz, mas eu não sei se a gente vai Ó. ver Mistborn. cara, não, eu tô feliz enquanto ele estiver lançando livro, eu tô feliz, cara. Se não tiver filme pra mim, ó, eu quero ler livro. Se tiver filme, bom, mas se tiver livro pra mim é o que eu quero. É isso aí. Acho que o livro é o mais legal, cara. É, Não o tem meu como. pra O mim filme não. vai ser massa o filme, mas os livros são sempre melhores. Uhum. É Pra mim verdade, é também. verdade. Nada como ter um livrinho na mão pra gente desfrutar, né, galera? Pois Bom, é, pois é. mas é isso. É, obrigado, Marcelo. Obrigado, Alexandre, por participar mais uma vez Uma desse honra estar com papo, vocês aí, cara. Muito né? Muito bom, bom. obrigado mesmo pelo convite. E eu e o Alexandre ainda tem que fazer um papo só para ele falar do canal dele. A gente vai fazer isso. Mas espero que vocês Não, possam e voltar. já fazendo aí uma, É, uma tietando aí, porra, os livros do Marcelo é do caralho. Pô, Do valeu caralho, demais, cara. cara. Do Valeu mesmo. caralho. Porra, esse universo que esse cara fez, cara, de Noutora. Tem um amigo meu, eu emprestei pra ele o Máscara dos Mortos. Ó, foi difícil pra pegar de volta, né? Eu falei assim: não, meu irmão, essa porra tá assinada, tu vai ter que me devolver, seu filho. Aí ele, porra, cara, isso aqui é muito. Porra, bicho. Aí ele falou assim: tem certeza que o cara é daqui? Eu falei assim: lê aí, porra, vê aí a discussão do cara, porra. Vai atrás. Ele, porra, isso aqui é muito foda, cara. Nem parece que isso aqui é do Brasil. Eu falei assim, cara, pra você ver. Você É, vê. então comprou o Vai, brasileiro bom, vai. porra. É. Muito. Vai Bra- comprando essas porra aí de gringo aí pra você ver se não vai se ferrar. é, Porra, cara, tem Brasil muita tem coisa aqui boa coisa, aqui, cara. Brasil tem coisa Porra, muito, muito boa, galera. muito boa, cara. Né? Muito mais barato, inclusive. Então, Porra, e barato, porra, e barato, principalmente, né? exatamente. Mas, Mas é, mas mesmo assim, cara, eu acho assim, mesmo que não fosse barato, meu irmão, você tem que apoiar o trabalho do cara. tem que Porra, é o apoiar. suor, o sangue e o suor que tá ali, cara. É isso aí, cara. Entendeu? Então tem Obrigadão, que amigo. dar o que é A o gente, justo. a gente tem que Porra. dar o nosso jeito, né, cara? Porra, entendeu? Dá teu jeito, vai comprar latinha, vai juntar garrafa, vende, entendeu? E compra, porra. É, Ano que vem o Marcelo vai estar aí é no Rio, assim. né, pra Bienal, né, Marcelo? Cara, eu tô querendo mesmo, viu? Aí, Tô- Aqui no Rio? Tô aí querendo mesmo. você Ih, meu já irmão. separa os livros pra Já ele, tô pra ele indo, já tô indo, autografar, hein? já tô lá, pô. Então, já Não, eu vou separa. Quero encontrar relançar esse o Marcos cara. para os Novos. Vou fazer uma versão, uma segunda edição física. Já Show. tô com de físico agora disponível quem quiser ter uma música roubada, tá? Que é um volume único também, fantasia Então, sombria. diga não à Mas bardofobia. Deixa eu só falar isso. Digam não o à protagonista bardofobia. bravo, foda. A mulher de armadura, não, nunca seminua, tá? A mulher sempre de armadura nos meus Chamativo, livros. chamativo. E o contraste luz de espelhos também, que é muito legal. Idade do Bronze é uma coisa também bem espada e feitiçaria, sabe? Com demônios, pactos de sangue e tal, muito legal. Esse aqui tô bem feliz, porque o livro tá capa dura, galera, tá muito É bonito. bonito, tá Ah, bonitão tá isso aí. bonito aí. E aí, esse aqui tá pela editora Elixir, tá? E aí, passa aqui no meu Instagram, tem o link. E música roubada direto comigo também, só mandar mensagem.
É isso aí, pessoal. E Show, quem show. quiser dar uma olhada no que eu escrevi, o meu conto está na Amazon, a Faca e a Tempestade, é um conto curtinho, mas foi feito com É muito boa, carinho. boa. Bom, mas é isso, Legal. pessoal. Certinho. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Valeu, meu Marcelo. querido. É uma honra, é uma honra. Eu Demais, sou, pelo meu eu sou o convite. Marcos. Esse foi um episódio bárbaro da Toca do Aventureiro. Até a próxima.